irmãos. Paz e a graça para todos vocês. Que o Senhor Jesus Cristo esteja habitando no coração de cada um de vocês e de todos nós. Iremos fazer uma breve meditação sobre esse tema, o tema da graça, e como sugere o título, né? A graça nos capacita. Bem, irmãos, é muito propagado e muito comum, inclusive, se entendido da maneira certa, dentro do contexto correto, é também verdade que somos salvos pela graça. E as pessoas, elas enchem o peito para falar que são salvas pela graça e tudo. E, de fato, a Bíblia realmente ensina isso. Mas o que temos compreendido, o que tem sido compreendido por boa parte do cristianismo, da cristandade, né, é que quando se fala que é salvo pela graça e que só a graça nos basta, como diz a Bíblia, muitas pessoas elas têm em mente a compreensão de que a graça que o Senhor Jesus Cristo concede à humanidade, aos seus fiéis, é uma graça que ela concede licença para que não mais precisamos obedecer a Deus. É como se fosse uma licença para que se possa desobedecer a Deus, possa viver uma vida de infidelidade com a consciência tranquila. E eu vou mais além. Sobre a graça é dito que, por conta da graça, vivemos nesse tempo, no Novo Testamento, né, no tempo da graça, então não precisamos mais guardar os mandamentos, praticar os mandamentos, praticar a lei de Deus por extensão. Então, no tema de hoje, iremos avaliar, né, analisar e meditar um aspecto da graça, uma das características da graça. Eu ressalto que o que iremos abordar agora não é todas as características da graça, não são todos os aspectos da graça. Então, eu irei abordar de maneira breve alguns aspectos da graça, mas de modo mais intenso, não, de modo mais expressivo, mais específico, é isso que eu quero dizer. Iremos abordar um aspecto da graça pouco abordado, né? Pouco pregado, pouco ensinado, se não quase nunca, né? Não só pouco, mas quase nunca, e que é bíblico. Então, como sugere o tema, a graça nos capacita, mas ela nos capacita para quê? Né? Então, bem, Efésios, capítulo 2, versículo 8, né, um texto-chave para abordar o tema da graça, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, de vocês, é dom de Deus. Isso é muito claro e muito óbvio. E Deus aqui está deixando bem claro para que o ser humano, né, inclusive se continuar o texto, né, no versículo 9, é dito que é para que o homem não se glorie, que o homem não se gabe de que ele salva a si mesmo, ele tem capacidade de se salvar, mas é um dom de Deus. E esse dom é dado por meio da graça de Deus, né? Somos salvos pela graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte. Aqui seria o começo desse versículo, seria Deus dizendo a Paulo. E disse-me, né? Deus dizendo a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Paulo, se você ler o contexto, ele estava
rogando a Deus que Deus tirasse o espinho da carne dele. Esse espinho da carne seria um tema para um outro estudo, mas Paulo aí demonstra a fraqueza dele, né? E Deus mostra a ele um lado positivo da fraqueza dele, que é quando o indivíduo ele reconhece sua incapacidade, sua fragilidade, que o indivíduo recorre a Deus, né? E Deus deixa bem claro que a graça dele é suficiente. Inclusive tem traduções, né, dessa passagem de 2 Coríntios 12, 9, que diz que a graça dele é suficiente. Porque é quando o indivíduo reconhece, é quando o indivíduo ele chega a essa conclusão da fraqueza dele, que então ele roga a Deus o socorro de Deus. Então o poder de Deus se aperfeiçoa por meio da nossa fraqueza. E continua dizendo, agora é Paulo falando, né? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Com que objetivo Paulo diz isso? Continua o verso onde está sublinhado, destacado. Para que em mim habite o poder de Cristo. Veja que a graça de Deus, quando o indivíduo, como era o caso de Paulo aqui, reconhece sua incapacidade, reconhece sua fraqueza, mas recorre a Deus, a ajuda divina, então Paulo mesmo diz, agora que eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para que o poder de Deus habite em mim. Mas esse poder teria uma finalidade? Para que seria o poder? Para que o poder de Deus? Para que o poder de Deus deve habitar no indivíduo? Por que Paulo falou isso? Dentre tantas outras coisas, como por exemplo os dons do Espírito, existe uma finalidade também, que por meio da graça, o poder de Deus age na vida do indivíduo para um propósito que pouco é ensinado hoje no cristianismo e há muito tempo. Desde muito tempo não se é avaliado esse aspecto da graça de Deus. E hoje a gente vai ver. Em Tito, capítulo 2, os versículos, a partir do versículo 11 até o versículo 14, a gente agora vai analisar uma passagem bíblica que nos oferece um esclarecimento sobre um aspecto da graça que pouco é abordado, que pouco é ensinado, que devido a essa falta desse ensinamento, hoje a graça ela é tida como algo não bíblico, como uma licença para o pecado, uma licença para que o povo que professa ser povo de Deus não mais precise obedecer a Deus, porque entendem, devido à má compreensão, a um ensino parcial e, na maioria dos casos, um ensino deturpado da graça, é levado a crer que a graça ela só tem uma função de libertar o povo de Deus da obediência aos mandamentos da lei de Deus, por extensão. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Aí, Paulo, quando escreveu essa carta a Tito, no capítulo 2, ele esclareceu um aspecto da graça tão importante quanto o reconhecer que a graça é um favor de Deus que imerecido, indigno. Nós não merecemos, é um favor de Deus. A graça, a salvação, embora não seja pelas obras, não vivemos em obediência a Deus para ganhar salvação, para querer algo em troca. Mas a gente entende, por meio dessa passagem que iremos ler agora, uma das funções principais da graça de Deus. Por que Deus manifestou a graça dele para o ser humano, por meio de Jesus Cristo. Então vamos ler.
A partir do versículo 11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, como Paulo já havia dito em Efésios capítulo 2, que somos salvos pela graça, a todos os homens. Agora preste atenção no versículo 12. Observe essa informação, que ela não é abordada de maneira clara e muito menos de maneira parcial ou indireta. Pouco se ouve falar, mas é um aspecto importantíssimo da graça. É um aspecto que está em harmonia com os outros entendimentos, exceto o entendimento de que a graça ela liberta a pessoa da obediência, ela livra a pessoa da obediência, ela substitui a obediência, que não é bem isso. Na realidade, a graça ela tem essa finalidade também. No versículo 12, Paulo diz para Tito: ela, a graça, conseguindo o contexto do versículo anterior, no versículo 12 diz assim, ela nos ensina. Tem tradução que diz ela nos educa. Ela nos ensina o quê? Continuando, a renunciar à impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, veja como isso é esclarecedor. Paulo deixa bem claro que um dos principais objetivos de Deus ao conceder a graça dele à humanidade é nos ensinar, nos educar, nos moldar, a renunciar à impiedade. Uma pessoa que ela pratica a impiedade, ela é ímpia. Então ela não está em harmonia com a vontade de Deus. Ela é uma pessoa que ela se rebela contra os princípios de Deus. Logo, a graça nos ensina a renunciar uma vida de rebelião, uma vida de desobediência. E também ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Todo e qualquer sentimento que temos acariciado, que temos alimentado em nossas mentes e nossos corações, que esteja relacionado com o pecado, com as coisas más que o mundo nos oferece. Então a graça ela ensina a renunciar. A graça ela capacita o ser humano para isso. Para quê? Para viver não só a renunciar, mas também a viver de maneira sensata. Uma pessoa sensata, ela é uma pessoa esclarecida por Deus. Ela é uma pessoa que ela passa a ter consciência do que é certo a ser feito. Ela passa a ser convencida pelo Espírito Santo a renunciar ao pecado e então viver de maneira justa, como continua dizendo, ou seja, praticando a justiça, que não é a justiça própria, mas sim a justiça que ela recebe de Deus, a justiça de Cristo, e piedosa, ser uma pessoa piedosa, ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que ama ao próximo como a si mesmo, mas também ama a Deus sobre todas as coisas. E não é para ser assim somente lá no céu, quando morrer, mas ainda nesta era presente, como diz o verso 12. Continuando, o verso 13, ainda dessa passagem, ainda nesse contexto a respeito da graça, diz assim: enquanto todo esse ensinamento da graça é para que vivamos enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, se entregou por nós. Com qual finalidade? Veja o que é que Paulo diz aqui, onde está destacado. A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, olha o final, à prática de boas obras.
veja que em momento algum a graça ela nos leva a viver uma vida contrária à vontade de Deus. Pelo contrário, ela nos leva, é a graça de Deus, como disse Paulo, é o poder de Deus. Ele se gloriava nas fraquezas deles, porque Deus disse que nas suas fraquezas, nas nossas fraquezas, é que o poder de Deus se aperfeiçoa. E a graça é suficiente, a graça dele basta. Para quê? Para nos ajudar a viver uma vida de fidelidade a Deus, purificando nosso coração e nossa mente das coisas más que há em nós, para que renunciemos à impiedade e às paixões mundanas e possamos ser dedicados à prática de boas obras. Eu repeti essa passagem em outra tradução. Essa tradução que a gente acabou de ler é a NVI, que nessa passagem traduziu de maneira muito boa e muito bem esclarecedora. Mas eu repeti esses mesmos versículos de Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, em outra tradução, uma tradução moderna também, uma tradução mais moderna do que a NVI, porque essa outra tradução também ela deixa bem claro alguns aspectos dessa passagem, para que não fique dúvidas quanto a essa informação com relação à graça. Novamente, a gente lê na mesma passagem, Tito 2, versículo 11 ao 14, na tradução da Bíblia em português chamada NVT, nova tradução, nova versão transformadora, diz o seguinte, veja como ficou nessa tradução, veja que interessante como eles traduziram. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. É o mesmo conceito. E olha o que continua falando no versículo 12. Somos instruídos, porque ela ensina, né? A graça de Deus, ela nos instrui a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Olha que interessante. Então, de forma alguma, a graça ela foi concedida à humanidade para liberar o homem para continuar em pecado com a consciência tranquila. A graça ela viu para Deus concede a graça dele para ensinar a humanidade como obedecer a Deus, capacitando com o poder dele, levando o ser humano a reconhecer que é incapaz de viver uma vida justa, uma vida de fidelidade a Deus por si próprio, devido à nossa própria fraqueza, por termos uma natureza caída e não temos capacidade de, pelas nossas próprias forças, obedecer a Deus, mas a graça de Deus, esse dom imerecido, esse favor de Deus, nos capacita a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos ou as paixões mundanas. E continua dizendo, neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Não foi para permanecermos em pecado, mas para nos libertar pelo poder dele, por meio da graça dele, para nos purificar não só externamente, não só o nosso registro no céu, mas também a nossa mente e o nosso coração. Para quê? E fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Essas boas obras é a fidelidade à vontade de Deus. Logo, a graça ela não substitui a obediência a Deus. Pelo contrário, ela leva a obediência a Deus. No dicionário grego, na concordância de Strong, se você tiver acesso a um dicionário grego, hebraico e grego, você vai pegar a palavra graça no grego, a palavra original, né, o autor bíblico, que Paulo, ele escreveu em grego. Né, então, a palavra que ele usava, essa referência aqui no canto superior, no canto esquerdo superior, a palavra charis, né, que é o que é traduzido para o português como graça, que se refere à graça de Deus.
E essa palavra, ela tem um significado próprio, né? E o próprio significado dela é esclarecedor. Veja que interessante. O que significa graça no grego, no original? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, amabilidade, boa vontade, amável bondade, favor. Veja, aquilo que dá, ou seja, a graça de Deus também dá isso para os seres humanos. Porque não temos isso de si mesmo, recebemos. E eu grifei até aqui a última, favor. Porque ela também é um favor de Deus para nós. E veja o que é que diz aqui, ó, nessa outra parte, né, onde está aqui 2a. Continuando dizendo, ó, da bondade, olha o que é que a graça é. Da bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, sobre nós, volta-as, ou seja, converte para Cristo. Por meio da graça, a santa influência de Deus sobre nós nos converte, nos faz voltar para Cristo. Nos guardando, como está aqui, ó, guardando, nos fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã. Veja que é o poder de Deus. Embora a gente tenha que ter conhecimento e consciência de que Deus ele não manipula o indivíduo, ele não manipula, ele não induz sem que a nossa vontade seja exercida. Ele não inflige o nosso livre-arbítrio, mas temos que colaborar, temos que consentir, temos que cooperar com Deus, tem uma parte a ser feita por nós, para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Então ele faz com que cresçam na fé cristã, no conhecimento da parte dele, afeição e despertas, ou seja, nos desperta ao exercício das virtudes cristãs. Ou seja, as virtudes cristãs é o que está descrito na palavra de Deus. Nos leva a viver, a exercitar a vontade de Deus, a praticar o que a palavra de Deus diz. Veja como é esse esclarecedor. A graça também nos concede a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Então, se somos governados pelo poder de Deus, logo precisamos renunciar, ou melhor, se queremos ser, precisamos renunciar ao nosso eu, negar a si mesmo, como Cristo diz, para que a graça dele possa atuar em nós e possa nos ajudar a não viver uma vida de desobediência a Deus, uma vida de maldade, mas sim viver uma vida de amor, onde possamos amar a Deus e ao próximo, onde possamos conseguir não odiar as pessoas, onde possamos não falar mal das pessoas, não julgar as pessoas, onde possamos não nos tornar pessoas egocêntricas, pessoas autossuficientes, porque se a graça basta e só o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza, então um indivíduo que ele não reconhece a sua fraqueza, ou seja, um indivíduo que ele é arrogante, que ele é presunçoso, que ele é autossuficiente, nunca a graça poderá ajudá-lo. Então temos que renunciar a tudo isso, o egoísmo, a vaidade, os pensamentos e intenções profanos, impuros, pervertidos, obscenos, todas essas coisas é o poder de Deus, por meio da graça dele, que nos concede a viver, para que ele, Jesus Cristo, possa ser formado em nós, possa habitar em nós, por meio do Espírito Santo, e nos ajudar a viver uma vida de fidelidade. Porque a finalidade de tudo isso é glorificar a Deus, porque vivendo uma vida de harmonia com a vontade de Deus, as pessoas vão ver em nós que a palavra de Deus tem poder para nos transformar. Por meio que a graça de Deus nos leva a viver o que está escrito. Logo iremos testemunhar do caráter de Deus, testemunhar da bondade e do amor de Deus na prática. Para isso foi dada a graça de Deus. Diz o Espírito de Profecia, no livro Olhando para o Alto. O amor por Deus deveria levar-nos a sentir verdadeira alegria ao aprender e realizar sua vontade. Ou seja, temos que fazer a vontade de Deus por amor, né?
por gratidão, né, e por prazer, e não por impulso, não por opressão, não por medo, embora tenhamos que ter temor a Deus. Mas é um temor que é exercido pela nossa livre e espontânea vontade, por saber que o que Deus quer para nós é o melhor e o que nós queremos não é. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Continua dizendo, assim nos tornamos cada dia melhor, preparados para ser vencedores, exemplos do poder que a graça celeste tem, olha só, para elevar e enobrecer os seres humanos, não para permitir que o ser humano continue uma vida desregrada, uma vida de satisfação egoísta, de satisfação dos prazeres da carne, mas sim uma vida enobrecedora e elevada pelo poder de Deus, não para se sentir melhor do que os outros, mas para ser melhor para os outros, para poder representar Cristo nesse mundo. Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, no entanto venceu. E hoje ele espera, olha o que é que Cristo espera de nós hoje. E hoje ele espera ouvir e responder os ansiosos pedidos de seus filhos, só aqueles que estiverem nessa condição, pela graça que os capacitará a vencer. Muito esclarecedor isso. E eu vou chegando na parte final da mensagem com algumas considerações, né, declarações do comentário bíblico adventista. Aqui não são comentários do Espírito de Profecia, é um entendimento da nossa igreja com relação a essa passagem, comentando Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 e 14. Tudo isso que a gente vai ler agora estão nessas páginas do comentário bíblico comentando exatamente esses versículos do capítulo 2 de Tito, ou seja, comentando esse tema que a gente está abordando. Veja o que diz, comentário bíblico. A nota triunfante do conselho de Paulo é que homens e mulheres encontrem a vitória sobre o pecado. Olha só, está no contexto da graça. A graça, ela leva o ser humano, o fiel a Deus, à vitória sobre o pecado, por meio do poder dele, a ponto de a vida de Cristo, revelada em carne e sangue, poder ser replicada em cada crente, motivado pelo Espírito Santo. Ou seja, o crente ele passa a refletir, replicar a vida que Cristo tinha. Ele passa a viver como Cristo, fazer aquilo que Cristo fazia, por meio do poder do Espírito Santo, por meio da graça, em nossa esfera. Todos os mandamentos de Deus são acompanhados por sua graça. Ou seja, quando Deus diz assim, não adulterarás, ali é uma promessa. Ali não é Deus impondo à humanidade. Ali é Deus prometendo que aquele que tem fé, ele não mais cometerá adultério, caso ele seja um adúltero. É como se Deus estivesse dizendo, filho, você que gosta de adulterar, você quer parar de adulterar? Você quer se libertar da escravidão desse pecado? Então, o meu mandamento, ele é acompanhado da minha graça, desse poder, que te capacita, e continua dizendo aqui, ó, todos os mandamentos de Deus são acompanhados por sua graça, que capacita o crente a cumprir os propósitos divinos. A promessa de Deus, quando o indivíduo ele crê, ele lê nos mandamentos de Deus, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, mas se a pessoa gosta de fazer isso, então ela tem que reconhecer, Senhor, eu gosto de adulterar. Eu sou um adúltero, eu gosto de falar mal das pessoas, mas eu vejo na tua palavra que isso é pecado contra o Senhor, que isso ofende o Senhor, isso entristece o Senhor e também faz mal às pessoas. Isso afeta as outras pessoas, consequentemente dá mau testemunho do Senhor e consequentemente também isso faz com que o inimigo se regozije. Portanto, Deus nos concede a graça dele para que possamos nos capacitar a cumprir os propósitos divinos, a deixar de fazer aquilo.
Continua ainda nesse mesmo comentário, sobre essa mesma passagem. A graça salvadora não só ajuda as pessoas a eliminar as práticas pecaminosas. Olha só, a graça salvadora não só ajuda as pessoas a eliminar as práticas pecaminosas. Ou seja, ela ajuda o indivíduo, como diz mesmo na própria passagem de Tito 2, mas leva a cultivar hábitos novos e dignos. Além de nos ajudar a renunciar ao mal, também nos concede, nos dá aquilo que não temos, que é as virtudes do caráter de Cristo. O amor de Deus e a justiça dele, para que possamos exercer, para que possamos praticar aquilo que não, por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós recebemos de Deus. Essa instrução diária de Deus, isso é diário. Todos os dias temos que orar e pedir a Deus por essa graça, pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, para que Jesus Cristo habite em nossos corações, para que possamos viver a vontade de Deus. Essa instrução diária de Deus, continuando a leitura, pode ser descrita como o processo de santificação. A graça leva à santificação também. Por meio da graça também é conferida ao ser humano a justificação pela fé. E também a santificação, que é o processo de transformação do indivíduo. É o processo de aperfeiçoamento do caráter. Continuando a leitura. No parágrafo abaixo diz: a graça confere poder suficiente para que as pessoas possam cultivar verdadeiro domínio próprio. Veja como isso é poderoso. Continuando. O processo de santificação consiste na ação da graça de Deus sobre a vontade humana, totalmente dedicada. Quando o ser humano entrega a sua vontade a Deus: Senhor, a minha vontade é fazer as coisas erradas. Eu deponho a minha vontade no teu altar e te peço, meu Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade. Purifica minha mente e meu coração. Então continua aqui a leitura, de modo que todos os vestígios do pecado sejam removidos da vida. E continuando, ainda sobre a graça, sobre essa passagem de Tito 2, diz a libertação das pessoas do poder sedutor do pecado para que desenvolvam hábitos de justiça exige nada menos que o poder restaurador de Deus. Embora tenhamos que exercer nossa vontade, porque Deus não nos vai manipular, Deus precisa que a gente queira isso, Deus precisa que a gente decida e que a gente consinta com essa obra, mas o resultado final vem por meio do poder dele, por meio da graça. Por causa dos hábitos pecaminosos profundamente gravados na vida, o ser humano não tem outro recurso a não ser apossar-se da mão salvadora de Deus em busca de completa libertação. Mas se não quisermos e se não buscarmos isso, seremos escravos do pecado. Consequentemente, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte eterna. E diz mais: o resultado do resgate do ser humano, do pecado, pela graça de Deus, olha só, é uma vida limpa de todo pensamento e ação pecaminosos. Veja como é poderoso o entendimento correto da graça. Enquanto aguarda, continua a leitura, o segundo advento, a igreja deve cumprir a missão. Cada um de nós, designado no passado a nação judaica, de revelar, isso foi designado para eles, mas hoje essa tocha, essa luz foi passada para nós. Agora somos os portadores daquilo que os judeus rejeitaram. De revelar os princípios do governo de Deus por palavras e atos. Então, irmãos, finalizo por aqui, tá? Que possamos cada vez mais buscar compreender a vontade de Deus, como está escrito, da maneira correta, exatamente o que Deus nos deixou. A graça de Deus, somos salvos por essa graça, não somos salvos por nossas obras. Porém, um indivíduo, quando ele recebe a graça, ele reconhece sua situação, que é pecador, que é culpado pelos seus pecados, e ele então ele se ajoelha diante de Jesus Cristo e roga pelo perdão de Deus. Jesus Cristo agora irá conceder a ele a graça dele,
para que ele possa viver uma vida nova, ser uma nova criatura, ser transformado, ter um caráter transformado, para que possa remover do caráter os defeitos de caráter, a maldade que ainda é em nós. Embora com a carne pecaminosa, o indivíduo pode ter um caráter santo, por meio da graça de Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo possa encontrar nas nossas vidas oportunidade, possa encontrar nas nossas vidas aceitação para que a obra dele seja poderosa, seja uma obra transformadora, e que possa nos ajudar a viver a vontade dele, para que possamos testemunhar desse Deus, do amor de Deus e da justiça dele. Porque a graça, ela não veio somente para nos dar as bênçãos de Deus em sentido externo, coisas materiais, cura de doenças, conforto na tristeza, né? Não só essas coisas, são essas coisas também, mas também veio nos corrigir, nos ensinar a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus Cristo possa habitar em nossos corações.